Bom, características. Tá aí uma questão, doutores, que é recorrente em prova. Então eu já vou colocar tudo aqui logo para ficar mais fácil. Doutores, então vocês sabem que o inquérito policial é um procedimento escrito, tá? Dotado de oficiosidade, tá? E aqui eu chamo a atenção porque essa oficiosidade no que diz respeito à instauração de inquérito policial de ofício pela autoridade policial. Doutores, vocês sabem que isso daqui, essa oficiosidade somente se aplica à ação penal pública incondicionada, tá? Ação penal pública incondicionada. Então, a partir do momento que chega até a autoridade policial uma notícia crimes a respeito de um crime de ação penal pública incondicionada, ele vai poder agir de ofício, sem problema nenhum. Agora, quando se trata de uma ação penal privada, depende do quê? Segundo o Código de Processo Penal, requerimento da vítima, artigo 5º, parágrafos 4º e 5º do CPP. Ação penal pública condicionada à representação depende de representação da vítima. Ação penal privada depende de requerimento do ofendido, certo? Portanto, você vê que esse princípio da oficiosidade aqui, ele sofre uma certa mitigação por conta dessa questão. Princípio da oficialidade, doutores, deixa bem claro, tá? O princípio da oficialidade deixa bem claro que nós temos hoje órgãos oficiais a cargo dessa investigação e a Constituição Federal é bem explícita no sentido de quem realiza essa investigação, doutores, e quem preside o inquérito policial é delegado de polícia. A discricionariedade, tá? Pessoal, essa discricionariedade diz respeito aqui a... E vocês já sabem, vocês já estão estudando isso, então eu vou ser bem rápido aqui. Tá? Essa discricionariedade diz respeito à condução, à forma de condução do inquérito policial, certo? Então, isso também tem a ver com a questão da participação das partes no inquérito, tá? Então, como a prova vai ser produzida, quando ela vai ser produzida, da forma como ela vai ser produzida, tá? O rumo que a investigação vai tomar, se é esse ou aquele, isso está dentro do grau de discricionariedade da autoridade policial que está presidindo o inquérito. Jair, então quer dizer então que advogado não se mete. Pessoal, presta atenção nisso daqui, porque isso aqui vai ser cobrado nas questões que a gente vai ver depois. Então, o advogado, ele pode pegar, não obstante o inquérito policial ele ser dotado de discricionariedade, o advogado, ele pode, por exemplo, requerer diligências durante a investigação? Pode. Ele pode acompanhar e intervir na produção da prova, por exemplo, apresentar razões e quesitos? Pode. Isso é perfeitamente possível. Tá? E nós tivemos um recente incremento, pelo pacote anticrime do artigo 14A, doutores. Então, sempre que nós tivermos, de acordo com o artigo 14A, crimes praticados pelos integrantes das Forças Armadas ou até mesmo das Forças Policiais, e esses, não digo crimes, doutores, mas nós tivemos ações desses órgãos de segurança e tivermos, por conta disso, uma ação letal, digamos assim, alguém morreu, meu filho, pronto, tá? Teve troca de tiro com a polícia, o cara morreu. Doutores, vocês sabem que isso tem que ser investigado. Então o artigo 14A estabeleceu que o órgão ao qual esse militar, doutores, ou este integrante da força de segurança, ele pertence, ele vai ter direito à nomeação de um defensor para acompanhá-lo durante essa investigação, tá? Então isso é responsabilidade do órgão. Depois, então, vale a pena você dar uma olhadinha nesse 14A aí, que foi implementado agora pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, ok? Bom, depois, doutores, o nosso inquérito policial, ele tem natureza nitidamente inquisitorial. Isso significa dizer o que, pessoal? Ele é de natureza inquisitorial, tá? Significa, doutores, que nós não temos contraditório e ampla defesa. Tá? Jair, mas peraí, a Constituição deixa bem claro que a todos os litigantes no processo judiciário administrativo lhes será garantido o contraditório e a ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes. Meu filho, presta atenção na palavra, litigantes, litigantes. Inquérito policial não tem litigante, tá? Litigante não existe litígio no inquérito, doutores. O que eu tenho é um procedimento praticamente unilateral, onde o Estado ele está apurando
a prática de um crime, reunindo informações acerca da materialidade e autoria para subsidiar a futura ação penal. Eu não tenho litígio. Daí a natureza nitidamente inquisitorial do inquérito. Jair, mas então quer dizer que esse negócio de contraditório e ampla defesa é furado? Não, pessoal. O contraditório e ampla defesa, no inquérito policial, alguns doutrinadores dizem que ele é diferido ou postergado. Ele existe, mas num momento posterior. Ele está relegado ao momento da ação penal. Então, lá na ação penal, durante a ação penal, você pode exercer o seu contraditório e ampla defesa em relação a tudo que foi produzido no inquérito? Pode, mas não no inquérito, justamente dada a natureza inquisitorial dele. Entendeu o que eu falei? Agora presta atenção. Existem bancas, doutores, que eles se valem de informações que estão lá na nota da nota da nota do rodapé. Então, por exemplo, todo mundo sabe, doutores, que o inquérito policial é de natureza inquisitorial e não existe contraditório e ampla defesa. Mas isto é absoluto? Então, essa natureza inquisitorial, ela é absoluta? Não, doutores. Por quê? Porque quando se trata de inquérito policial para apuração em procedimento visando a expulsão de estrangeiro, o Estatuto do Estrangeiro prevê, doutores, a obrigatoriedade de ser estabelecido o contraditório e a ampla defesa. Obrigatoriedade. Então, eu já vi banca colocar o seguinte: em nenhuma hipótese será admitido o contraditório e ampla defesa no inquérito policial. O que você vai marcar? Agora você sabe, é errado. Por quê? Porque existe uma possibilidade de nós termos um contraditório legalmente previsto durante o inquérito policial. Certo? Bom, outra questão, indisponibilidade. Artigo 17 do CPP. Doutores, a indisponibilidade deixa muito bem claro que o delegado, em nenhuma hipótese, jamais, em nenhuma circunstância, poderá promover o arquivamento do inquérito policial. A partir do momento que o inquérito policial é instaurado, ele necessariamente tem que ser concluído, tem que ser relatado e encaminhado para a autoridade competente. Então, por mais que você encontre aí situações em que a banca tenta desviar o seu caminho, dizendo, não, ele tenta criar algum jeito de enrolar você, coloca uma coisa na sua cabeça: delegado não arquiva inquérito. E acabou-se. Coloca isso na sua cabeça, e não tem outra possibilidade. Delegado não arquiva inquérito. Tá certo? Então, princípio da indisponibilidade. Artigo 20, doutores, estabelece uma outra característica do inquérito, e é claro, é dada a natureza inquisitorial dele, é o sigilo. Então, doutores, se eu estou estabelecendo um procedimento para investigar um determinado fato, é claro que ele precisa ser feito de forma sigilosa, porque senão ele perde o objeto. Então ele tem que realmente ser sigiloso, porque senão você nunca chega a lugar nenhum. Agora presta atenção, doutores, esse sigilo ele se estende a quem? A nós. Não atinge o juiz e o MP e também não atinge o advogado. Presta atenção. Em relação aos autos, em relação aos atos do inquérito que já foram documentados. Em relação aos atos do inquérito que já foram documentados. Então, doutores, o advogado tem acesso, mas também não é aquele acesso irrestrito, não. Porque, pensa comigo, o delegado, doutores, representou ao juiz a solicitação de uma interceptação telefônica. Se o advogado do réu tem acesso a essa representação pela interceptação telefônica, é claro que ela não vai ter sentido nenhum, porque vai perder totalmente o objeto. Então, o que vai acontecer? Ele só vai ter acesso a essa representação pela interceptação telefônica quando o ato estiver concluído. É isso que a súmula vinculante 14 ela quer dizer. Então ele tem direito, ele tem acesso aos autos do inquérito? Tem. Em relação aos atos que já foram concluídos e já foram autuados. Certo? Agora, aquelas provas que ainda estão em andamento, é claro que ele não vai ter acesso, né, meu filho? Aí é questão de bom senso. Tá certo? Bom, outra ficou aqui em cima.
Presta atenção aqui na pergunta do nosso boneco aqui. Será que o delegado pode instaurar inquérito de ofício quanto aos detentores por prerrogativa de função? Doutores, veja só. Prerrogativa de foro, detentores com prerrogativa de foro estão previstos na Constituição Federal e também estão previstos pelo princípio da simetria nas constituições estaduais. Tá certo? Então, o que acontece? O entendimento pacificado hoje é que o delegado, para que ele possa instaurar um inquérito, naquelas hipóteses em que há prerrogativa de foro, ele necessita de autorização do órgão julgador daquele cidadão. Então, por exemplo, vai instaurar um inquérito contra um prefeito ou vai instaurar um inquérito contra um governador, ele vai ter que ter autorização, do órgão julgador, pelo menos esse é o entendimento que prevalece hoje.